Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Evangelho no Lar. Olá, Guilmar. Olá, amigos, família Feal, todo mundo, que alegria. Tão bom estarmos juntos, né, Guilmar? A gente vai estudar o Evangelho, a gente vai orar, a gente vai sintonizar com coisa boa, a gente conseguir essa força aí para vencer mais uma semana, se Deus quiser. É isso, com certeza, vencer mais uma semana, graças a todo este apoio que o Evangelho do Cristo nos dá, não é? Eu quero aqui agradecer a nossa equipe que segue conosco, a Bruna Paz, que compartilhou o link do Zoom comigo e com o Tiago. Obrigada, Bruna. Agradeço Thelma Ribas, que segue aqui conosco, atendendo o telefone do ouvinte, o 0800 979 5011. A Thelma, que está também administrando o nosso WhatsApp, que é o 0 operadora 11 996433827. Obrigada, Thelma, por seguir conosco. Quem segue na técnica ainda conosco é o Valdecir Lourenço, é a Fernanda Lima, o Jefferson Carvalho. Gratidão por vocês estarem aí nos ajudando a seguir com voz, com imagem, com a nossa essência a tantos lares no Brasil e mundo afora. Muito obrigada, turma na técnica. A Letícia Lopes também administrando o nosso facebook.com/TV Mundo Maior. Neste horário é o Facebook da TV. Então eu já peço a você que nos acompanha aí pelo Facebook, que você compartilhe o link deste programa com um amigo, para que ele possa seguir aqui estudando conosco mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Daí você aproveita, compartilha, curte e comenta a nossa página no facebook.com/TV Mundo Maior. Nós vamos hoje seguir estudando o capítulo 17. Entramos ontem, né? Alexandre Anselmo ontem já adentrou ao capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo traz como título Sede Perfeitos. Eles fizeram o estudo do item 1 e o item 2 e nós vamos entrar hoje, Tiago, no item 3, que fala sobre o homem de bem. Então, eu aproveito e peço a você que está aí nos acompanhando que você possa aí pegar o seu livro de uma forma material, como eu estou aqui carregando o meu, ou de uma forma virtual, mas para acompanhar conosco o estudo do capítulo 17, Sede Perfeitos, e o item número 3, o homem de bem, tá bom? Enquanto você procura aí o seu evangelho, enquanto você já fica aí num cantinho para observar, nos ajudar aqui a refletir sobre este item que é tão importante, vamos falar sobre o homem de bem, de que forma podemos aí nos transformar em pessoas que seguem no bem. Este é o objetivo de todos nós, eu acredito, né? Uns demoram um pouco mais para chegar neste estágio, outros demoram menos, então vamos buscando aí de que forma elaborar este ser que todos nós temos, né? E vamos chegar aí a sermos espíritos puros, cada um no seu tempo, é claro, uns correndo, outros devagarzinho, mas todos nós vamos chegar até lá. E este capítulo 17, item 3, na minha singela opinião, já nos dá aí boas dicas de como nos tornarmos melhores. Mas sempre, antes de fazermos aqui o estudo do Evangelho, a gente precisa fazer a conexão do Wi-Fi do Cristo, né? Como diz o André Marosso, vai aqui o nosso carinho ao André Marosso, que no mês de julho vai estar de volta, viu? Aqui apresentando o plantão do Evangelho, por enquanto está aí de férias, mas em julho ele volta aqui conosco. Nós vamos fazer esta conexão no Wi-Fi do Cristo
trazer aqui de novo a nossa inspiração através dos companheiros do astral, através da prece, não é, Tiago? Eu vou pedir para você fazer a prece por nós, ok? Então vamos juntos, meus amigos, aqueles que puderem, quem quiserem fechar os olhos. Vamos nos sentir em conexão, juntos, uma só família, um só coração, como se estivéssemos mesmo de mãos dadas juntos, sentindo a presença do nosso Mestre Jesus, sentindo a presença dos espíritos amigos que já estão aí ao seu lado, de trabalho, onde você está, muitas vezes em deslocamento, dentro do carro. Que essa oração e essa conexão seja estabelecida onde você estiver. Senhor Jesus, divino amigo, agradecemos mais um dia de vida. Senhor Jesus, derrame a sua bênção sobre cada um de nossos passos, sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. E também, Senhor Jesus, aquelas pessoas que estão precisando neste momento de saúde, de ânimo, de alegria. Senhor Jesus, visite cada lar, cada casa necessitado. E você aí, meu irmão, minha irmã, pode ir pensando naquelas pessoas que estão necessitando. Senhor Jesus, debaixo da tua proteção, da tua bênção, pedimos licença para iniciar o nosso evangelho de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que eventualmente nos temos ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cairmos nas tentações. Livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Reconectados, então, estamos a esses companheiros do astral para seguir fazendo estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no plantão desta quarta-feira. Hoje nós vamos fazer o estudo do item número 3 do capítulo 17. O capítulo 17 é Sede Perfeitos. E o item número 3, o Homem de Bem. Eu já vou começar aqui lendo um trecho aqui do Evangelho para a gente seguir aqui falando a respeito deste capítulo, na minha opinião, como eu disse, muito importante para a gente se enxergar nessa possibilidade de nos tornarmos sempre pessoas melhores. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade na sua maior pureza. O homem de bem é aquele que questiona a sua consciência sobre os seus próprios atos e pergunta se não violou esta lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhes fizessem. Neste primeiro parágrafo aqui, a gente já pode seguir aqui analisando, não é, Tiago? Pois como a própria orientação de Santo Agostinho, acho que ela cabe aqui, neste início aqui da nossa reflexão sobre este item 3 do capítulo 17 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nós colocarmos a nossa cabeça no travesseiro, vamos lá, nos questionar. Eu fiz todo o bem que eu podia? Eu negligenciei ajuda a alguém? Eu pude ser útil? Então, quando nós iniciamos este capítulo 17, o item 3, vale a pena nós trazermos aqui a lembrança de Santo Agostinho sobre o que nós poderíamos ter feito e de repente não fizemos, e isso sem culpa, não é, Tiago? Sem aquilo eu não fiz hoje, mas eu sei que eu deveria fazer, então amanhã eu vou ser mais atento, buscar através de pequenas ações a nossa melhoria contínua. Isso pode ser um exercício diário, essa busca pelo homem de bem, não é, Tiago? Nossa, acho que esse texto já começa 1000 por hora, viu, Guilmar? Nessa parte, ele já vem dizendo que a gente tem que, né, nos aconselhando a cumprir a lei da justiça, do amor e da caridade em sua maior pureza. Ele não quer pouca coisa, não. Ele quer sua maior pureza. Que coisa, né? E é o que você falou, a gente tem que, tudo isso sem culpa, né? Sem a gente sabe que a gente é falha, a gente lê um texto desse, vai ler, né? Um texto desse fala, choque, meu Deus,
Acho que eu ainda estou tão distante do homem de bem, mas é assim mesmo. E uma coisa bacana, Guilmar, que eu vi aqui nesse primeiro parágrafo, que ele já dá uma dica interessante, é o seguinte: a gente tem que olhar o exterior, né? A justiça, o amor e a caridade, que está tudo para fora, vamos dizer assim, tudo, né? Que a gente, essa relação com o mundo, mas logo em seguida, ele já coloca, você viu essa proposta? Ele ele se interroga a consciência dele. Então, a característica do homem de bem tem um equilíbrio entre olhar as coisas de fora, as coisas do mundo, você percebe isso aí? E também, ao mesmo tempo, esse homem de bem, ele não está alheio às suas questões íntimas, né? Porque ele se interroga. E quantas vezes nós faltamos dessa parte, né, do se interrogar? Porque a gente pensa assim, de ser bom na sociedade, ser bom por fora, eu vou estar cumprindo a minha missão de bem. Mas aqui eles esperam um pouquinho mais, percebeu? Eles esperam que esse homem de bem se faça ocultamente. A hora que a gente se interroga, como você bem lembrou, né, do Agostinho. É verdade, Tiago, e esta possibilidade de nós nos interrogarmos, né? Porque às vezes a gente segue fazendo as coisas e acha que está tudo bem, tipo assim, estou me achando, né? Só que a gente precisa, assim, parar e se questionar. Será realmente que eu estou fazendo tudo que eu poderia fazer? De repente eu faço, mas estou fazendo de uma forma mais para a plateia ver e não algo que me transforme. Então, por isso que é importante este questionamento diário, ou esse questionamento a cada atitude, a cada ação, de uma forma, claro, que tranquila, porque nós precisamos nos apropriar do conhecimento, nós precisamos nos apropriar deste momento, deste estágio evolutivo, porque quando a gente coloca de verdade estas ações, como aqui bem disse, neste primeiro parágrafo aqui do item 3, do capítulo 17, que fala sobre o homem de bem, é isto, se questionar a sua consciência sobre os seus atos, seus próprios atos, não é? Você não violou alguma lei, você fez um mal a alguém, isso é de você para você, né? De repente, para as pessoas que estão lá fora, elas estão achando que você está 100%. Olha, o Tiago, que participa sempre aí do plantão do Evangelho, está sempre bacana, Guilmar, que fala na rádio, está sempre mandando aí bem, mas e o que está dentro de cada um de nós, não é, Tiago? É isso que a gente precisa questionar e é aí que a gente precisa realmente estar atento se realmente nós estamos sendo bons. É verdade, e você sabe que essa proposta, ela atende não só um interesse, vamos dizer assim, puramente espiritual, mas ela atende também o interesse humano. Porque você pensa, esse ato de se interrogar, né, esse ato de verificar, poxa, como é que foi hoje? Será que se eu fiz isso, fiz aquilo, como é que foi? Essa revista, ela é tão importante, porque você vê os homens, vamos dizer assim, homens e mulheres, né, homem no sentido macro, se você tem aquele homem de excelência, de produção, não só no lado espiritual, mas no lado humano, ele sempre está analisando a sua conduta. Então, sobretudo, isso é um ato de produtividade, é um ato de, sabe, de crescimento, é um ato de coragem tão bonito. E, por exemplo, assim, às vezes você está trabalhando à tarde, trabalhou de manhã à tarde, olhou para trás e fala, poxa, eu já perdi tanto tempo nisso, deixa eu verificar o que eu posso fazer. E isso é uma coisa tão humana, né? Mas isso também deve ser feito para o lado espiritual. Às vezes a gente também se volta muito para a nossa produtividade, para o nosso lado humano e esquece. Fala, poxa, será que eu estou sendo... Eu acabei de passar por uma reunião familiar, será que eu não deveria ter feito tal coisa? Se eu me interrogar, será que eu me portei bem daquele momento? Poxa, como eu fui? Então, o homem de bem, ele tem coragem de parar um pouquinho a fita, Guilmar, voltar, falar, dar uma analisada, ver como é que foi, assistir de novo aqueles momentos, mas não para se martirizar, né? Não para se marcar passo, não, para analisar. E olha o que ele coloca aqui, ó. Será consciência sobre os seus próprios atos, não é também para voltar a fita para ficar querendo espizinhar a vida dos outros, é você querer dar uma olhada sobre o que você fez, com um olhar mais caridoso, com um olhar mais assim, aperfeiçoar, o que eu poderia ter feito, poderia ter melhorado. Isso é tão, tão, tão maravilhoso, parece uma coisa tão simples, mas é uma coisa tão corajosa de ser feita, né? E uma coisa tão necessária pelos espíritos. É interessante que eles sempre nos pedem isso, né, Guilmar? É verdade, sempre nos pedem isso, sempre nos inspiram, né, quando nós abrimos, né, a nossa mente para que essa ajuda possa chegar, sempre nos inspiram a fazer o nosso melhor, nos dão oportunidade de realizar, não é?
porque às vezes no grupo da família, né, de WhatsApp, a gente coloca aí, olha, que você tenha um dia abençoado, que você possa realizar, mas para que você possa ter o seu dia abençoado, a gente precisa antes também ter aberta a nossa mente, o nosso coração, para que possamos aproveitar todas as oportunidades que surgirem para a gente poder transformar, não é? Ressignificar o nosso dia. Então, é importante esse trabalho diário, esse exercício, para que nós possamos buscar nos tornar pessoas do bem. Eu vou trazer participações de ouvintes, Tiago, que estão aqui nos acompanhando pelo WhatsApp. Quem está administrando o WhatsApp é a Thelma Ribas. Beijo para você, Thelma. A mensagem da Maria Esther de São Paulo, ela diz assim, boa noite, Guiomar e Tiago, acompanhando aqui. Procuremos fazer o bem e teremos a aprovação da providência divina. Abraços fraternos. Maria Esther de São Paulo. Maria Esther, beijo para você. Gratidão pela participação. Conosco também o senhor Ivanir de Souza. Diz, boa noite, amigos. Eu sou de São José do Rio Preto. Está aqui nos acompanhando. Obrigada pela sua audiência. Também conosco, boa noite, meus irmãos. Eu sou a Rosimeire. Fazenda São José. Beijo para você, Rosimeire. Ela diz, sede perfeitos não é fácil, não, mas vamos nos esforçando. É isso, a cada dia uma vitória, né? Obrigada pela participação, Rosimeire. Também pelo WhatsApp aqui conosco, Jariomar de Santo Estevão, lá na Bahia. A mensagem diz assim, boa noite, meus queridos e amados irmãos do Plantão do Evangelho da TV Mundo Maior. Bem-vindos ao meu lar com este programa de ensinamento do puro Evangelho de Jesus. Gratidão, gratidão a você, Jariomar, por nos permitir chegar até você com este estudo tão importante do Evangelho do Cristo, o capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 3, que fala sobre o homem de bem. A busca de todos nós, cada um chega num momento, mas com certeza é o pódio de todos nós, né? Em algum momento. Quem está conosco também, Luiz de Santo André, dizendo boa noite a todos, um abraço, sempre aprendendo com vocês e sempre na escuta. Obrigada, Luiz de Santo André, pela sua audiência. Também conosco a Lúcia Vasconcelos de Natal. Olha, ela diz assim, estamos muito distantes de atingir este estágio evolutivo. Numa escala hipotética de 1 a 100, ainda estamos na 10ª periódica. Esta, a Lúcia Vasconcelos de Natal. Obrigada, Lúcia, pela mensagem. E é isso. Nós estamos tendo a oportunidade de buscar este conhecer, de buscar estarmos melhores a cada encarnação que nós temos a oportunidade de vivenciar experiências na materialidade enquanto espíritos, as oportunidades chegam, não é, Tiago? Então, quando a Lúcia diz que nós estamos ainda na 10ª periódica, tudo bem, vamos nos esforçando, mas tendo aí muita caridade para conosco primeiro, né, Tiago? Adorei isso aí que ela colocou, é verdade, a gente está tão longe, mas essa distância não nos pode assustar, não pode deixar imobilizado, parado. Sabe quando você vê que tem aquela faxina inteira para fazer na casa, você fala, putz, agora acho que não vou começar, mas se tem só arrumar o quarto, dá coragem. Então, assim, tudo bem, a gente tem muita coisa para fazer, mas o próprio Emmanuel diz, uma coisa tão bonita, ele vai dizer que a gente tem que começar com as pequenas sementes mesmo, os pequenos atos mesmo, não precisa ser muita coisa não. O homem de bem começa realmente quando você faz essa análise, faz algo que você sentiu, que fala, poxa, eu estou tão falho nesse aspecto, né? Olha só, isso está me gerando tanta angústia, tanto sofrimento, até o nosso coração mesmo dá essa dica, né? É interessante a gente mesmo ter essa própria dica, muita gente vai buscar conselhos aqui e ali, e o próprio coração da pessoa já está dizendo, olha, trabalhe isso, melhore, você está vendo esse sentimento como está te fazendo mal? E às vezes a gente fica agarrado naquilo, né, Guiomar? Não quer soltar, e aí o Emmanuel vai dizer, é nas pequenas sementes, exatamente. O homem de bem, quando ele vai falar do homem de bem também, Guiomar, a primeira coisa que ele vai falar é isso, é nas pequenas sementes. Depois ele vai colocando as características, mas ele já deixa. É nas pequenas coisas que se vão se transformar. Então nós não podemos, apesar da grandiosa tarefa, nós não vamos poder ter medo, né? Você já imaginou? Começar hoje, né, Guiomar? Daqui 10 anos, ou seja, quanto tempo for, se a gente começasse antes lá na evangelização infantil, hein, Guiomar? O que a gente não estaria tão bem hoje, né? É verdade, são nas pequenas coisas, nos passos que vamos dando aí, mas certamente vai ser uma evolução com eficácia, né? Nós vamos a cada dia aprendendo, a cada dia nos melhorando, e isso acaba se
introjetando em nós, não é? Os aprendizados. Daí, de repente, se a gente falhou lá atrás, todos nós estamos aqui neste momento de provas e expiações, estamos aqui buscando acertar sempre. Se erramos lá atrás, sabemos que podemos fazer diferente, é buscar fazer diferente. Aí que está a nossa capacidade de nos tornar melhores. Mas seguindo aqui, nós só estamos no primeiro parágrafo ainda do item 3, hein, Tiago? Que sensacional, e conseguimos levantar tantas possibilidades. No segundo parágrafo aqui do item, diz o seguinte, quando nós falamos que temos que buscar nos melhorar, que temos que inquirir sempre a nossa consciência, olha, no segundo capítulo já vem. O homem de bem, ele tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria divina. O homem de bem sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. O homem de bem tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Ele sabe que todas as alternativas da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem lamentações. Quando nós trazemos aqui estes outros parágrafos deste item 3 sobre o homem de bem, quando se fala sobre ter fé e acreditar que este momento em que nós estamos passando essas vicissitudes aí, elas acontecem sempre para o nosso aprendizado, até porque aqui está, né? Nada acontece sem a permissão de Deus. E hoje muitas pessoas estão aí se perguntando, não é, Tiago? Estamos vivenciando uma pandemia, já estamos aí com mais de 465 mil famílias que entregaram seus entes queridos para a espiritualidade por conta do Covid-19, e as pessoas se perguntam, puxa vida, né? Mas e por que isso, por que aquilo? O porquê eu não sei se é bem o que a gente deve questionar. É para quê, né, Tiago? Quando a gente fala assim sobre termos a fé no futuro e saber que nada acontece sem a providência de Deus, é claro que responsabilidades todos nós temos. Eu sou responsável por mim, por aquilo que eu faço com a pessoa que convive comigo. Se eu estou tendo a capacidade de me proteger neste momento de pandemia, vamos falar um pouquinho sobre este momento que estamos vivenciando, esses desafios agora na contemporaneidade, mas é importante a gente entender que a responsabilidade de cada um é de cada um, mas que Deus sempre está no leme, né, Tiago? Olha só, Guilmar, é verdade. Deus sempre está no leme, Deus sempre está no controle. E você sabe que dentro dessa mensagem, uma das partes que eu considero centrais desse trecho, porque você já imaginou, você já pensou, quando realmente esse entendimento conquistar o nosso coração, quando realmente isso aqui tiver fazendo parte do nosso coração de verdade, Guilmar, quanto alívio nós teremos. Porque assim, o homem de bem, na verdade, ele vive leve. Pelas características que está colocando aqui, vive leve. E Jesus já preveniu isso. Falou assim, gente, o meu jeito de viver, ele é leve, ele é suave. Vocês têm que aprender comigo. O que eu faço, gente, vai melhorar demais a vida de vocês, vai tirar um peso da sua vida. Jesus já disse isso, que com ele as coisas ficam bem mais leves. E você olha aqui, quando você chega aqui e lê esse texto, que diz assim, que ele sabe que nada acontece sem que não tenha a vontade de Deus envolvida, sem que ele... E não é só algumas coisas não, Guilmar. Aqui está dizendo todas as coisas. Todas as coisas estão submetidas à vontade de Deus. E quando a gente realmente tiver isso no nosso coração, Guilmar, estou dizendo o seguinte, na hora boa, na hora da alegria, oh Deus, obrigado, mas na hora da tristeza principalmente, falo, Senhor, é isso que o Senhor está colocando no meu caminho, então eu sei que nada acontece, todas as coisas têm a sua permissão. Isso, nossa, Guilmar, acho que vai trazer um alívio para nós, porque, primeiro, a gente não vai querer ficar controlando tudo, né? Vai querer gastar aquela energia porque a gente às vezes acha que, né, que tem que resolver todos os problemas do mundo. E isso cria um ciclo vicioso, né, Guilmar? Porque também as pessoas confiam que a gente vai resolver o problema dela, que ela vai resolver o problema dela. Então, às vezes, até uma pessoa que tem esse perfil, não é nem por maldade, né, Guilmar? Nem que ela quer ser uma obsessora ali dos seus familiares, mas muitas vezes ela sente esse sentimento de responsabilidade e ela passa a virar uma referência. E talvez ela chegue e fique aquele peso no coração dela que ela tem que resolver todos os problemas do mundo. Aí a gente lê esse texto que o homem de bem, Guilmar, ele tem plena consciência que Deus está no controle de todas as coisas.
dá uma aliviada. Meu Deus, eu sei que o Senhor está no controle, eu sei que o Senhor pode. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Então eu vou seguir na fé, eu vou seguir em paz. E isso, Guilmar, acho que já vai trazer um grande alívio para nós. Com certeza, traz um grande alívio e, como você disse, nós podemos virar referência, né? Porque a palavra, ela ensina, não é, Tiago? Mas é só o nosso exemplo que pode arrastar. Então, quando a gente começa a observar as situações que ocorrem no nosso cotidiano, temos aí as nossas atitudes de forma responsável, quando temos o conhecimento para isso, né? Agimos com responsabilidade, as pessoas vão observar e falar, bom, se a pessoa está agindo assim, está bacana, apesar de tanto desafio que está aí ao redor, eu posso seguir por esse caminho também. É mais ou menos isso, né? A gente se tornar referência por estarmos sempre confiantes na bondade e na providência divina. Isso é impagável, né? Seguindo um pouquinho mais aqui com o capítulo, Tiago, e você que está aí nos acompanhando, estamos fazendo o estudo do capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 3, o homem de bem. O homem de bem, que tem o sentimento da caridade e do amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar o retorno. Ele retribui o mal também com o bem, e toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica os seus interesses à justiça. O homem de bem encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona aos seus semelhantes, nas lágrimas que seca, nas consolações que leva aos aflitos. O seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes de si, acudir aos interesses dos outros antes de procurar os seus. O egoísta, ao contrário, calcula os ganhos e as perdas de toda a ação generosa. Então, quando nós falávamos aí a respeito de nos tornarmos referência, é nesse sentido, né, Tiago? Quando nós conseguimos entender que a providência do Pai nos ajuda, é claro que nós agindo de forma responsável, não delegando ao outro aquilo que é de nossa responsabilidade, vamos agir. Temos as nossas incumbências, temos que ter a nossa cabeça sempre repleta de bons pensamentos, boas atitudes, mas quando nós temos a possibilidade de entender que este Deus está sempre nos ajudando, é isso, né? Nos tornamos aí pessoas onde fazer o bem sempre vai nos trazer muita alegria. É verdade. Tem um amigo aqui, Guilmar, que eu peguei aqui, também estou acompanhando no Facebook, ele diz assim, o Luiz Gomes da Silva, ele lá de Joinville, ele trouxe um pensamento do Miramês, né, dizendo que nessa reencarnação precisamos ser pessoas de bem para ganhá-la, pois santos ainda não temos condições de ser. Não temos condições de ser santo, é verdade, Luiz, mas você vê igual ele coloca que a gente precisa ter fé no futuro. Poxa, como é bom estar próximo de pessoas que têm fé no futuro, né, Guilmar? Não é aquela pessoa que te coloca para baixo, coisa até meio anticristão, né? É anticristã esse tipo de coisa, porque Jesus veio sempre, mesmo ele tendo dito coisas assim, olha, o templo vai ser derrubado, terão momentos terríveis na humanidade, será um momento muito difícil, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus tinha isso no coração. E é tão bom, né, Guilmar, quando a gente chega perto, a gente sente que aquela pessoa já está refletindo um pouquinho do homem de bem, né? Que ela já tem aquela fé no futuro, a gente já sai dali mais animado, mais próximos. E eu digo, né, Guilmar, a gente pode fazer esse desafio para as pessoas. Por que não sejamos, já não podemos refletir essa fé no futuro? As pessoas às vezes vêm com pensamentos de tristeza, de dificuldade. A gente pode, humildemente, né, com um grãozinho de areia, animar essas pessoas. Nós vamos ter fé, gente. Jesus está no controle. Como você colocou de maneira muito bonita, né? Jesus está no leme, está no controle. E você sabe, Guilmar, que eu olhando esse trecho aqui que você deu, assim, porque a gente às vezes descola um pouco a religião daquilo do seu verdadeiro objetivo, porque aqui tem muitas coisas, tem um direcionamento tão bonito, tão perfeito, que muita gente pode dizer assim, poxa, a religião é só para eu vou lá no centro, eu frequento, tal, eu exercer minha dignidade, alguma coisa assim, ou dos ritos de algumas pessoas que estivessem assistindo a gente de uma outra religião, mas a gente está descobrindo do verdadeiro sentido, porque a proposta desse texto é a gente ser um homem de bem. E a religião, ela vem trazer isso. É uma coisa muito para nós, né? Ela mexe com essa ideia de salvação, mexe com ideia com tudo, e reflete, como diz aí, nesse dia a dia nosso.
de enxugar uma lágrima, de consolar. A gente está plenamente consciente disso. Então, a gente está com fé no futuro, está com alegria lá em cima, mesmo tendo dificuldade, a gente sabe se contornar, sabe ter amor ao próximo. Não, a gente não vê diferença nas pessoas, né? Isso vai fazendo vai fazendo uma revolução, uma faxina dentro da gente. Porque antes a gente enxergava as pessoas com tristeza, com aquela pessoa de agora o homem de bem não, ele enxerga amor nas outras pessoas. Então você já tem que enxergar diferente. Isso vai te dando alegria, vai te dando paz, vai transformando o nosso mundo íntimo. Parece que o mundo mudou, Guilmar, parece que o mundo está melhorando. Não, o mundo está seguindo o seu curso, que é o mundo está na responsabilidade de Jesus, né, Guilmar? É ele que controla para onde que vai ou não. Da nossa parte, o nosso coração fala, poxa, parece que o mundo está mudando. Não, é o nosso coração, a gente está ficando cada vez mais próximo de um pouquinho desse homem de bem, né? E a gente vai vendo essas diferenças, igual esse texto está trazendo para nós. Exatamente. Eu vou dar um pulinho aqui no Facebook, Tiago, para trazer também mais participações. Você está aí acompanhando no Face, não é? A Rosilda Roberta, ela diz aqui que sejamos homens de bem para ganharmos bônus horas. Estamos na caminhada, que Deus nos abençoe a cada dia. Rosilda Roberta, obrigada aí pela sua mensagem aqui pelo Face. Helena Maria, Helena Maria aqui conosco também, dizendo assim, boa noite, amigos do plantão. Estou na cidade de Sabará, Minas Gerais. Nosso carinho a todos vocês aí em Minas. Também aqui conosco. Deixa eu ver quem mais aqui. Tiago Martins, seu xará, né, Tiago? Dizendo boa noite a todos, estou no litoral. Só tenho a agradecer a todos por essa rádio de amor. Obrigada, Tiago, pela sua audiência, viu? Também aqui conosco, deixa eu ver quem está por aqui, é a Duduca Rocha, dizendo vibrações, por favor, para Júlia Alves Batista, Isabel Cristina Absi, Domingos Correia, Eduardo Albino Correia. Então, estes nomes que eu disse aqui agora, no momento das nossas vibrações, você mentaliza aí, tá bom, Duduca? Que nós vamos estar encaminhando para todos que estiverem aqui conectados conosco. Também a Edilva Gomes, peço pelos irmãos desencarnados pelo Covid, vibrações por seus familiares também, é isso. Vamos seguir aqui vibrando por esses que retornaram à pátria espiritual por conta do Covid-19, são mais de 465 mil vidas, 1.000 famílias que estão aí em luto, né? E para quem nós encaminhamos sempre a nossa solidariedade, hoje vamos fazer aqui sim as vibrações. A Ângela Dias conosco, muita gratidão pelo estudo. A Inês Timóteo está em Sorocaba. Boa noite, amigos, irmãos, paz e luz. Gratidão, Guilmar e Tiago, embora um pouco atrasada, nada, está em tempo ainda. E depois você faz o estudo aí na sua casa, capítulo 17, item 3. Seja perfeitos, o homem de bem, tá bom? Antônio Luiz Souza, oi, querida. O Antônio Luiz que mandou aqui a mensagem. A Monique Papa também está por aqui, é isso? Deixa eu ver agora. Eu acho que é a Monique que passou o contato dele, né? A Maria Isabel Pose de Porto Alegre. Amorosa e iluminada noite, gratidão por estarmos juntos e na mesma sintonia. A vida sempre nos ensina, e principalmente que a caridade deve começar em casa. Amo vocês da FEAL, esta irmandade e família, nos amando e praticando os ensinamentos hoje, amanhã e sempre. Obrigada, querida, por estar conosco. Um beijo aí para você, Maria Isabel, e a todos em Porto Alegre. Quem está aqui é Isabel Cristina Barbosa. A Monique Papa, sim, nossa companheira do pronto atendimento aqui aos sábados, faz parte da família PA. Um beijo para você, viu, Monique? Também aqui a Aparecida Nogueira de Oliveira, Duduca Rocha, lá do Japão. Ela diz, boa noite, Guilmar, Santana e Tiago, Deus abençoe. Daqui a pouquinho, lá é de manhãzinha, né? São 6h34 da noite, lá já é de manhã, ela está ligadinha aqui conosco. Beijo para você. Aparecida Nogueira, boa noite a todos, que Deus abençoe. Estou em Salvador, na Bahia. A Celeste também aqui conosco, é muita gente aqui. A Celeste Abrantes, muita paz, ela está em Portugal. Beijos para você aí, Aleimar, querida. João Ecris Fernandes, boa noite. Ele está na Vila Nova Cachoeirinha, aqui nos acompanhando, aqui Zona Norte de São Paulo. O Adão Antônio Moreira Rosa, que está em Porto Alegre. A Verônica Farias. Muita gente, né, Tiago? Coisa boa. Lá de Serra, Espírito Santo, Ronaldo Silva. De Quixadá, no Ceará, Cida Lima aqui conosco, João Ecris e a Cris também, Josélia Andrade, boa noite, aprender e praticar o bem, aprender a praticar o amor. É por aí, né, Tiago? Quando nós estamos a cada oportunidade encarnatória, né,
felizmente, através da pluralidade aí das existências, nós vamos adquirindo aí uma casca, né? uma capacidade de estarmos aí fazendo o nosso melhor, e essa busca é constante, é diária. E quando nós trazemos aqui o estudo do Evangelho sobre sede perfeitos, é porque nós vamos ser perfeitos, gente. Isso não é nenhum tipo de apologia, não, ou de outra forma de querermos, assim, de repente, ser algo que ainda não somos. Não, nós vamos ser perfeitos, sim, ponto. Cada um no seu tempo, né, Tiago? É verdade, é verdade. A gente vai transformando devagarzinho. Esse texto deu um roteiro muito lindo para nós. E a gente fala, poxa, a gente vai tendo essa direção, essa orientação do plano espiritual, e a gente precisa viver um pouquinho de cada vez isso aqui, viu, Guilmar? Porque eu falo, deixa eu ver se dá certo mesmo esse negócio de perdoar. Deixa eu ver se realmente isso funciona. Aí você vai lá, conversa com a pessoa, sente um bem danado, sente um bem tremendo de ter tido aquela conversa, de você pediu desculpa, lutou contra todo o seu orgulho, foi lá, pediu desculpa, sentiu aquela leveza, aquela paz, chorou muito às vezes, e depois você fala assim, como foi bom, meu Deus, como foi bom ter pedido desculpas, ter me aliviado disso. Fala, não é que dá certo? Não é que é verdade esse tal de evangelho? É verdade isso aí. Então a gente vai tendo as nossas próprias experiências, a gente vai tirando as nossas conclusões, vendo se vale a pena se realmente respeitar outra pessoa, vale a pena realmente amar, não ficar, né, depositando todo aquele nosso ódio, a gente sair desse pensamento, porque o homem de bem, ele aprendeu a respeitar as pessoas, aprendeu a entender que Deus tem a vontade dele, então ele sabe se colocar, e quando a gente entra nessa postura de sabedoria, acho que isso é uma postura de uma grande sabedoria, e essa lição traz essa postura de como ser um verdadeiro sábio, viu, Guilmar? Acho que a gente começa a ter uma vida bem mais tranquila. É isso, para você que está nos acompanhando no plantão do Evangelho no Lar hoje, desta quarta-feira, eu e Tiago Soares estamos falando sobre o capítulo 17, item 3, Sede perfeitos e o homem de bem. Vamos seguir aqui fazendo a leitura, Tiago? Vamos lá. Deixa eu ver onde foi que eu parei aqui. Nós paramos, o egoísta, ao contrário, calcula os ganhos e as perdas de toda ação generosa, né? Quando não estamos ainda no caminho do bem, nós estamos ainda vinculados a nossa, de repente, ao nosso egoísmo, e é isso que a gente precisa trabalhar em nós. O homem de bem é bom, é humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem crenças, pois vê irmãos em todos os homens. Ele respeita nos outros todas as convicções sinceras e não amaldiçoa quem não pensa como ele. Em todos os momentos, a caridade é o seu guia, tendo como certo de que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que agride com os sentimentos de alguém, com o seu orgulho e seu desdém, que não recua perante a ideia de causar sofrimento, uma contrariedade, ainda que seja ligeira, quando poderia evitá-la, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. O verdadeiro homem de bem não tem ódio, não tem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e apenas se recorda dos benefícios, pois sabe que será perdoado conforme assim ele perdoou. Ele é indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo precisa de indulgência e se recorda das palavras do Cristo, que aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Sensacional isso, não é, Tiago? Sensacional, sensacional. Nos imunizaria de tanta revolta, hein? Tanta coisa. Se a gente tiver com isso sempre fresquinho na mente, olha, aquele que não tiver errado, que atire a primeira pedra. Isso não quer dizer que a gente não tenha que, às vezes, numa matéria de serviço, né, Guilmar, às vezes no trabalho, chamar a atenção de alguém, corrigir, com muito carinho, com muito respeito, em prol daquilo ficar, do trabalho sair a contento, ou muitas vezes de um pai, de uma mãe, de alguém que é responsável por uma pessoa, sob seus cuidados, que precisa realmente dar um direcionamento. Mas vem aqui nos imunizar contra todo esse tipo da gente querer ser o paladino da justiça, a gente querer ser o mais certo. E aqui está dizendo, né, como não, as pessoas que não pensam como nós, a gente não fica amaldiçoando. Meu Deus, que coisa, hein? Esse homem de bem é muito difícil. Essa pessoa que não pensa como a gente adoraria que todo mundo pensasse como a gente, né? Poxa, se todo mundo fosse cristão, se todo mundo fosse dessa ou daquela religião, o mundo estaria muito melhor.
E Jesus, se isso fosse verdade, viu, Guilmar, Jesus teria feito isso. Mas ele entendeu que não são os rótulos que farão a diferença, ele entendeu que realmente é a vivência do amor. Por isso que quando ele desceu aqui, ó, esse plano de dores, de dificuldades, de expiações, ele veio falar, não foi uma outra mensagem. Ele não veio trazer violência, né? Se ele achasse que isso valesse a pena. Ele não veio trazer dissensão, se ele achasse que a divisão de grupos resolveria, né? E a pessoa se sentindo isolada mudaria de pensamento, não. Pelo contrário, ele achou que o amor é a melhor forma de transformação. E eu acho que a gente tem que estar convencido disso, o espírito tem que estar convencido disso, não pode duvidar mais que a lei do amor realmente é o que faz a diferença. Então, se a gente está na dúvida como a gente proceder no nosso ambiente doméstico, do lar, de qualquer coisa, precisamos escolher a via do amor. Aí a gente não vai errar, viu, Guilmar? Certamente, difícil de errar se a gente seguir algumas destas orientações, colocar em prática no nosso dia a dia, né, Tiago? De repente a gente consegue nos encaminhar pelo caminho do bem. Para a gente seguir aqui, eu acho que dá para a gente trazer aqui até o finalzinho aqui deste item 3, na sequência, o homem de bem não se satisfaz em procurar os defeitos nos outros e nem colocá-los em evidência. Se a necessidade o obriga a fazer isso, procura sempre o bem que possa atenuar o mal, como você disse agora há pouco, né? O homem de bem estuda suas próprias imperfeições, trabalha sem cessar para combatê-las, emprega todos os seus esforços para poder dizer no dia seguinte que há nele algo de melhor do que no dia anterior. Ele não se exalta a si mesmo e nem os seus talentos à custa dos outros, ao contrário, ele aproveita todas as ocasiões para ressaltar as qualidades do outro. O homem de bem não se envaidece da sua riqueza nem das suas vantagens pessoais, pois sabe que tudo que lhe foi dado pode ser retirado. Ele usa sem exagero dos bens que lhe são concedidos, pois sabe que se trata de um depósito do qual deverá prestar contas e que o emprego que resultaria mais prejudicial para si seria o de fazê-lo servir à satisfação de suas paixões. Se na ordem social alguns homens estão sob o seu mando, dependem dele, trata-os com bondade, com benevolência, pois são os seus semelhantes perante Deus. Ele usa a sua autoridade para erguer-lhes a moral e não para esmagá-los com seu orgulho. Evita tudo que poderia dificultar-lhes a posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e se empenha em cumpri-los conscientemente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, como gosta que os sejam também respeitados. E aí vem essa frase final aqui, não é? Olha, esta não é a relação completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. E aí, Tiago? Que coisa boa. Você vê, ele também trouxe ensinamentos para o nosso ambiente de trabalho. Você viu que coisa? Como a gente se portar como um subordinado, como um superior, como alguém que está numa função de chefia, como alguém que está numa função de servidor. Qualquer posição dá para a gente se encaixar no homem de bem. Então, falar, mas ele está naquela situação, para ele é fácil falar, não, todo mundo está sujeito ao homem de bem, todos nós, né? Independentemente, esse evangelho é para todo mundo. É para o rico, para o pobre, é para o analfabeto, para o letrado, para todo mundo. Então, a gente agradece muito, muito, muito por esse texto, vem enriquecer o nosso coração, nos encher de paz e de alegria, viu, Guilmar? Com certeza, sensacional, não é? Tiago, deixa eu trazer um recadinho aqui. Olha, amanhã, no horário do plantão do Evangelho, não vai ter plantão porque nós estamos em feriado amanhã. E como fazemos a sequência do estudo do Evangelho, não faz sentido a gente trazer um outro, porque daí a gente acaba se complicando. Amanhã, então, não tem o plantão do Evangelho no lar, mas você vai ter a oportunidade de acompanhar a reprise do programa Recuperação. O programa Recuperação que vai trazer como tema o primeiro passo para se recuperar da dependência química, imperdível. Daí, na sexta-feira, quando estaremos aqui novamente ao vivo, a gente segue estudando o capítulo 17 e o próximo item, que é o item 4. Tá combinado? Então, eu quero aqui agradecer a você, Tiago, por ter estado conosco, agradecer a todas as mensagens que nos chegaram, e neste minutinho final vou fazer as vibrações e a gente já emenda com a prece final para que a gente possa entregar o programa dentro do horário. Obrigada, viu, Tiago? Até a próxima semana. Obrigadão, Guilmar. Obrigado aos amigos. Um beijão a todos. Isso.
Então, neste momento, eu convido você que está aí do outro lado, vamos fazer a nossa vibração, vibrando muito amor, para que todos nós possamos buscar sermos pessoas de bem. A cada dia, nos inquirir se estamos agindo de forma correta, se fizemos o bem que foi possível. E desta forma, exemplificarmos este amor às pessoas com quem convivemos. Vibramos aqui muito amor, saúde a todas as pessoas que deixaram seus nomes no Face, no WhatsApp. Vibramos por essas famílias que devolveram seus entes queridos para a espiritualidade por conta do Covid-19. Que elas possam elaborar bem o luto e tenham a certeza de que, como a própria mensagem diz, nada acontece sem a vontade de Deus. Nós agradecemos, Senhor Deus, Pai de misericórdia, por mais esta oportunidade do Evangelho aqui realizado. Que em cada lar que está conectado conosco, no Brasil e mundo afora, esta luz possa invadir o coração de cada um, levando-lhes a certeza de que podemos sim sermos melhores hoje do que fomos ontem e amanhã do que fomos hoje. É isso. Agradecemos, Pai. Fique conosco. O Plantão do Evangelho do Lar volta na próxima sexta-feira e eu aguardo por vocês, tá bom? Até lá. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.